Hoje nós vamos falar a respeito disso. Nada se perde, tudo se transforma. Quem disse isso já há algum tempo foi Antoine Lavoisier, né? Ele foi chamado pai da química na época em que viveu, de 1743 a 1794. E aqui a gente tem essa foto muito... Perdão, tá melhor? Ok. E nós temos essa foto aqui de Lavoisier com a sua esposa, Marianne, que também foi de muita importância, porque me surpreendia ao começar a estudar um pouco a respeito da vida dele, né? E ele não falava muito bem nem inglês nem latim, só falava francês bem, que era a sua língua mãe, matre, né? E a esposa Marianne, ela sim dominava muito bem o inglês e o latim, então eu imagino a importância dela na obra de Lavoisier, né? Porque ela que não só fazia as traduções para ele entender, como também deve ter traduzido o trabalho dele para que o resto do mundo pudesse conhecer. Ele que disse, então, na natureza, ele falou, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. No tempo de Lavoisier, se as pessoas forem estudar, e também me surpreendi, ele foi guilhotinado. Mas ele não foi guilhotinado como os outros por conta do seu trabalho, a gente já está no ano de 1743, né? Então ainda se guilhotinava as pessoas, mas por outros motivos. Ele foi guilhotinado por conta da Revolução Francesa. Depois da queda da Bastilha, né, a gente sabe que a França passou por um momento de muita turbulência, onde todos os seis caíram, e o povo muito revoltado, né, passou então a executar não só os reis à época, toda a aristocracia da época também, mas diversos grupos de pessoas. E o Lavoisier, infelizmente, ele fazia parte de um grupo que se chamava Ferme Generale. E essa instituição era onde ele buscava financiamento para o seu trabalho, né, e era, na verdade, o órgão que arrecadava os impostos. Então, por isso que ele não foi perdoado, foi condenado à guilhotina e morreu na guilhotina, então, no ano de 1794. Mas o que é importante a gente pensar a respeito dele é isso que ele diz, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Só que Lavoisier, na época, não fazia ideia da dimensão do que ele estava dizendo. E isso que ele dizia estava relacionado simplesmente à química, né? A soma dos produtos, a gente vai ver um pouco, daqui a pouco aqui eu vou mostrar no slide, exatamente a teoria que ele defendeu. Ele não fazia ideia que isso também se aplica à nossa vida, à nossa moralidade. Isso não é uma lei divina somente para as coisas materiais daqui da Terra. Era uma lei divina que se expande muito na nossa vida espiritual, em nós como espíritos que somos. Lavoisier, então, definiu o seguinte: em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, todas as reações químicas que acontecem na natureza em um ambiente fechado, se você somar o elemento que está se reacionando, a soma deles é uma soma... se você adicionar tanto de hidrogênio com tanto de oxigênio, o resultado tem que ser a soma de ambos. Era isso que ele defendeu. E importante, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi o seguinte: ao fazer isso, Lavoisier foi quem descobriu o oxigênio e o hidrogênio. E ele descobriu isso através de uma combustão. Porque não se explicava dentro da teoria dele. Ele falou assim, como é que a gente põe fogo em alguma coisa, né, e o resultado é diferente? Qual é o elemento que eu não me apercebo que está se somando a isso para que o resultado das massas, então, seja um número maior do que o esperado? Até a época, então, nós não tínhamos conhecimento. Em 1750, então, por volta de 750, a gente está imaginando aqui, a gente não tinha conhecimento do oxigênio da nossa atmosfera, muito menos do nitrogênio. E foi Lavoisier que conseguiu, então, definir isso e descobriu o oxigênio, descobriu o hidrogênio, descobriu 33 elementos químicos que nós não tínhamos conhecimento. E foi, então, a primeira pessoa que começou a trabalhar e conseguir desenvolver a tabela periódica, que hoje nós conhecemos, que tem muito mais do que 33, né? Claro que isso, ao longo dos tempos, tudo isso foram se acrescentando.
E eu não sei dizer quantos elementos nós temos hoje na tabela periódica, mas não importa, a tabela periódica está ali também para a gente consultar, não precisa decorar. Né? Um tempo atrás a gente decorava ela, né? Mas isso já aprendemos que não é mais necessário. Enfim, o que é importante no meu entendimento aqui para nós é que ele descobriu o oxigênio. Depois de muito tempo, então, em 1959, agora já, tem um espírito de nome André Luiz que nos traz uma informação que a ciência ainda não foi capaz de provar, mas que é a mesma coisa, é algo que nós não vemos, né? Como o oxigênio, que é o fluido cósmico universal. Alguns chamam de éter, existem outros nomes também na literatura espírita, mas André Luiz nos contou a respeito do fluido cósmico universal. Na sua obra, nós vamos ver um pouco mais adiante aqui nos slides. Mas antes dele, em 1857, nós temos Allan Kardec. E no Livro dos Espíritos, então, é importante que a gente entenda um pouco essa pergunta 27, que é uma pergunta um pouco complexa. Eu tentei resumir ela aqui de uma forma, vamos ver se a gente consegue entender o que exatamente está querendo dizer essa pergunta 27. A pergunta é, Kardec faz a pergunta, há então dois elementos gerais do universo, matéria e o espírito. E os espíritos respondem que sim, há dois elementos fundamentais no universo, matéria e o espírito, depois de Deus. Então ele acrescentou de maneira bem clara a trindade, onde Deus acima de tudo como o Criador e depois temos o espírito e a matéria. Porém, entre o espírito e a matéria existe o fluido cósmico universal, onde o espírito se utiliza desse fluido para influenciar a matéria. Fluido cósmico universal é o agente que o espírito se utiliza para produzir a infinita variedade de coisas, que apenas conheceis uma parte mínima. Olha a importância dessa uma parte mínima. Quer dizer, tudo o que os espíritos transformam, a gente também não conhece. Nós não temos noções dessas propriedades. Na pergunta 33, eles começam então a ir um pouco mais a fundo, e o espírito responde que tudo está em tudo. E o Kardec, então, destrincha isso para a gente um pouquinho mais, explicando o exemplo, por exemplo, da água. A água ela é formada por dois elementos, hidrogênio e oxigênio. E a gente sabe que é H2O, então são duas moléculas de hidrogênio combinadas com uma de oxigênio que forma a água. Isso está na natureza, isso veio, como já sabemos hoje, do fluido cósmico universal, das mudanças que é possível, onde os espíritos sabem fazer essas mudanças, através da sua vontade, através do pensamento, eles conseguem alterar e através de outras influências também, porque depois a gente vai aprender também que existe eletricidade, que existe magnetismo, são modificações pequenas do fluido cósmico universal. Se eu pegar os mesmos dois elementos de hidrogênio, agora, existentes na natureza, e combinar eles com duas moléculas de oxigênio, eu vou ter um ácido, algo totalmente diferente. Olha como a natureza é, olha os elementos de Deus aí à nossa disposição para que a gente possa trabalhá-los, né? Agora, com duas moléculas de oxigênio, nós temos um peróxido de hidrogênio, que é um ácido fraco. Não é um ácido forte, mas é um ácido totalmente diferente da água. Na mesma pergunta 33, Kardec completa, dizendo o seguinte: transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Olha o quanto isso é importante. Quer dizer, da mesma forma como existem as reações químicas, a gente pode obter água, a gente pode ter uma combustão, a gente pode mexer uma molécula em laboratório e transformar a água em ácido, né? A nossa vontade também exerce uma influência, e muita influência, sobre o fluido cósmico universal. E é isso que me chamou muita atenção. Vamos lembrar que essa influência ela pode ser positiva ou nem tanto. Um exemplo de uma influência positiva são os passes que a gente aplica aqui na casa, não é?
todo mundo que aqui, o passista no momento, está emitindo bons pensamentos para que aquela pessoa então se sinta melhor, se sinta com mais energia, com mais força, que tenha acalentado ali os seus medos, as suas angústias, né? Esse é o passe. Mas nós também temos situação oposta, que infelizmente, no estágio que estamos, ainda acontece muitas vezes. A gente tem um exemplo, temos 2 exemplos, aliás, que se der tempo aqui, deixa eu ver quanto tempo já passou, se der tempo eu conto os 2, se não só um. Onde Humberto sempre conta essa história, eu não sei se alguém aqui já ouviu ou não, mas um exemplo onde a vontade tem uma influência talvez negativa. É uma história de Chico, né? Onde o Chico um dia estava indo para sua casa, estava indo para o seu trabalho, a caminho do trabalho, e caminhava ali e uma senhora o chamou: Chico, posso ter uma palavrinha contigo? E ele disse: ai, minha senhora, vamos sim, mas pode ser um pouco mais tarde, quando eu voltar do trabalho, porque se eu parar agora para conversar com a senhora, eu vou acabar chegando um pouco atrasado. E continuou andando, né? E logo apareceu quem? Emmanuel, como sempre. Chico, pare e volte, por favor. Mas por quê? Eu vou chegar atrasado. E ele falou: não, pare e volte agora, porque você não está se apercebendo das emanações que está vendo dessa senhora, porque ela está frustrada, achando que você não quer atendê-la, ela não entendeu que você vai conversar com ela mais tarde. E então, nesse momento, quando o Chico virou de frente para ela, ele sim percebeu então aquela energia pesada em forma de nuvem, cinza, vindo em direção a ele. Ele foi e conversou com a senhora, claro, chegou um pouquinho mais atrasado no trabalho, mas evitou qualquer coisa ruim, não só para o seu trabalho, para a sua mediunidade, como para a sua vida também, que são essas emanações que a gente emite, né? Muitas das vezes, veja, a senhora, acredito, ela não tinha má intenção com ele, né? Mas acaba acontecendo. E é assim que a gente faz uso da nossa vontade. Muitas das vezes não nos apercebemos, mas não estamos fazendo bom uso do nosso pensamento. E precisamos, mais que isso, prestar mais atenção ainda, né? Como é que a gente está pensando? Sempre, toda hora, todo minuto. Num outro momento, eu vou contar a segunda história aqui rapidinho. Num outro momento, então, o Chico tinha um vira-lata que estava na casa dele, né, junto dele, sempre à noite, e quando ele terminava os trabalhos muito tarde da noite, então, ele ia alimentar aquele cachorrinho. E a vizinha um dia viu aquilo, e não sei direito o que passou na cabeça dela, uma perturbação. Ela falou assim: mas que absurdo, esse senhor trabalha tanto, e essa hora da noite ainda tem que alimentar o cachorrinho. E resolveu dar um fim nisso, e acabou dando veneno para o cachorrinho. Pensando ela que iria ajudar o pobre Chico com isso. Mas o Chico ficou tão triste, porque ele gostava tanto daquele cachorrinho. E o tempo passava e ele não tirava aqueles pensamentos da cabeça. Até um dia que o Emmanuel chegou para ele novamente e disse: Chico, a estrutura mental que você criou por conta do evento do cachorrinho está atrapalhando o nosso trabalho. As comunicações com você estão cada vez mais difíceis, você não se apercebeu disso, mas você precisa fazer algo a respeito disso. E ele perguntou: e o que você quer que eu faça então? Eu falei assim: eu quero que você vá, converse com essa senhora e pergunte para ela e descubra o que ela mais quer na vida, o melhor presente da vida dela, né? E o Chico assim fez e descobriu que ela queria uma máquina de costura. Mas máquina de costura na época não era uma máquina de costura como a gente conhece hoje, que você segura na mãozinha e faz a barra da calça, né? A máquina de costura da época era entregue de caminhão, era uma coisa grande. E o Chico foi então até a loja e logo que viu que era máquina de costura, mas que isso, perguntou o preço, voltou para casa rapidinho e não fez nada. Chegou em casa, lá estava o Emmanuel esperando ele. Chico, cadê a máquina? Não, você está louco, eu não vou comprar máquina nenhuma. Essa máquina aí custa 1,5 vezes o meu salário. Falou: Chico, você volte na loja, por favor, negocie com o lojista para pagar em 10, 12, 20, 50 vezes, mas você vá lá e compre essa máquina. E o Chico, então, mas por que eu tenho que comprar essa máquina? E voltou lá, sempre obedecendo, Emmanuel, né? E negociou a máquina em 50 vezes. Falei: pronto, comprei a máquina, mandei entregar. Ele falou assim: não, de jeito nenhum. Você entre no caminhão junto com a máquina e vai entregar a máquina para a senhora. E o Chico, de novo, foi lá e obedeceu, Emmanuel, entrou no caminhão e foi levar a máquina para a senhora. Chegando lá,
A moça teve um êxtase, teve uma situação de alegria tão grande e pulou e abraçou ele. E abraçou com aquela alegria e felicidade, com aquela máquina que ela nem acreditava que alguém pudesse dar para ela. E nessa hora o Chico viu, se desmontando de cima dele, essa energia escura que caía como que pedras, porque ele era médium e ele percebia as coisas, caindo como que pedras de cima dele. E nem ele fazia ideia, então, da energia que ele estava acumulando por conta do evento do cachorrinho. Então, isso tudo são exemplos para a gente entender como a gente sim transforma a matéria que está à nossa volta e como é poderoso o nosso pensamento. É isso que a gente tem que ter muita atenção. Em 1941, Emmanuel, no livro O Consolador, na pergunta 17, nos explica o seguinte. A pergunta é: como são considerados no plano espiritual os conhecimentos atuais da física na Terra? Emmanuel explica: as noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais, em cujo ápice repousa a diretriz divina que governa todos os mundos. Estudos recentes da matéria nos fazem conhecer que os elementos se dissociam pela análise, que o átomo não é indivisível, que toda expressão material pode ser convertida em força e que toda energia volta ao reservatório do éter universal. Com o tempo, as fórmulas acadêmicas se renovarão em outros conceitos da realidade transcendente, e os físicos da Terra não poderão dispensar Deus nas suas ilações. Uma coisa que eu sempre penso comigo, que eu li nesse texto e eu achei muito bonito, né, é com relação a essa parte onde a ciência vai se unir com o espírito, onde a ciência ela mesma vai passar a definir, então, e entender e comprovar Deus. Eu gostaria de estar encarnado, não desencarnado, encarnado para ver isso. Porque eu acho que foram tantos anos de uma fé imposta, colocada goela abaixo, e hoje a gente dentro do espiritismo não precisa mais de nada disso, não é verdade? A gente pode então sim raciocinar e as coisas todas se encaixam. Eu acho isso tão bonito, me comove tanto isso, acho que é um dos pontos ainda dentro do espiritismo onde eu todo dia agradeço por ter encontrado uma doutrina onde a gente não precisa mais ficar aceitando coisas que às vezes nos parecem um pouco estranhas, né? Então eu espero um dia sim poder ver isso, da ciência estar conseguindo comprovar Deus para todos nós, porque eu acho que a humanidade desse momento, então aqui a vida, por isso que eu fiz questão de dizer que gostaria de estar encarnado, porque no céu todo mundo tem a compreensão, a gente sabe que aqui na Terra nós estamos então envoltos nesse transformador de voltagem, onde todas as nossas percepções ficam diminuídas. Né? No mundo espiritual tudo isso se amplia, a nossa noção é outra, mas aqui não, a gente toda hora tem que estar se cobrando, tem que estar tendo atenção para que nos lembremos de quem somos, que somos os espíritos imortais, né? E que a vida vai muito além do que é essa aqui que nós conhecemos. Em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, André Luiz nos explica: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Quer dizer, nós estamos envolvidos nesse fluido cósmico universal, né? E essa definição de peixe é muito interessante para que a gente entenda. Então nós estamos envoltos nessa matéria, que é a matéria do Criador. Nessa substância original, há um influxo do próprio Senhor Supremo. Operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Aqui leia-se Jesus, né? Essas são as inteligências divinas agregadas ao nosso Pai, ao nosso Criador. E Jesus, com essa capacidade, foi assim que ele não só governa o nosso planeta, mas ajudou a arquitetá-lo, né? A Terra que a gente vive foi toda ela arquitetada, planejada, estudada e executada pelo nosso Mestre querido. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras,
gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis predeterminadas. Toda a matéria é energia tornada visível, e energia originariamente é força divina, que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos do Criador. Olha, se é isso, a nossa obrigação então só aumenta. Porque nós, como co-criadores, temos que começar a prestar atenção ao que é que estamos fazendo. Não é verdade? E eu entendo que é por isso que a gente está nessa escola da vida. É por isso que viemos tantas vezes, uma atrás da outra, reencarnando e reencarnando, para poder aprender. Para que a gente possa começar a fazer bom uso dessas potencialidades que nós temos. A gente não pode continuar criando com a nossa vontade umbral. A gente tem que passar a criar outras coisas. Outras coisas mais belas, mais ligadas ao divino. É para isso que a gente vem aqui, uma vida após a outra, que é assim que chamamos, né? Uma encarnação após a outra, para aprender nessa escola da vida. E o Hermínio Miranda, de maneira muito bela, descreve aqui no livro Os Procuradores de Deus, em um universo equilibrado, no qual o mal é apenas um incidente de pouca significação na escala cósmica, a verdade é que todos temos idênticas oportunidades de aprendizado e evolução. Caminhamos espiritualmente à medida que vamos sendo promovidos. Às vezes, repetimos determinadas séries, especialmente nas mais elementares. Porque ao alcançarmos as superiores, já temos mais desenvolvimento e senso de responsabilidade. De outras, simplesmente paramos, indiferentes ao fantástico ritmo evolutivo que vibra todo o universo à nossa volta. Jamais recuamos. O conhecimento e a experiência que se incorporam à nossa personalidade, aos nossos arquivos, aí ficam indeléveis. Quer dizer, uma vida após a outra. Todo esse conhecimento, todas essas experiências que vamos vivendo vão sendo arquivadas dentro de nós, não aqui no nosso corpo, no nosso espírito, para toda a eternidade. É assim que a gente vai acumulando experiências e conhecimentos. Um exemplo bem claro disso, do que ele está contando, são as crianças. São as crianças que praticamente nascem sabendo música ou matemática, ou também as que em tenra idade manifestam inclinação declarada para a maldade. Não é um monstrinho recém-criado por Deus, mas um espírito longamente endurecido na prática da crueldade. Cada um no seu tempo. Todos nós vamos chegar no mesmo ponto, mas cada um no seu tempo, na sua velocidade. Não é verdade? E então, como a gente vinha falando, a razão de tantas encarnações é para a gente aprender o quê? O que Jesus nos disse? O que é que está tão claro que a gente tem que aprender nessas vidas, uma atrás da outra? É aprender a amar, não é verdade? É só aprendendo a amar que a gente vai conseguir evoluir, que a gente vai conseguir crescer. Amor é a matéria que a gente vai cursar nessa escola da vida aqui, até o momento que a gente atingir a fase de espíritos angelicais. Até lá, essa é a aula que a gente tem que passar por ela e aprender. Aqueles que vieram para nos ajudar já vieram em outros níveis, né? Por isso que eu pus essa foto de nós todos aqui no meio e tantos outros que vieram à nossa volta. Jesus, ele já amava todos, amava a humanidade, não amava uma pessoa em particular. Veja, toda vez que a gente pensa, a gente ainda está na necessidade ou na capacidade, vamos chamar assim melhor, de amar um ou outro. Amar um esposo, amar uma esposa, talvez amar 1, 2, 3 filhos. Outros se aventuram um pouco mais, 4, 5, 6 filhos, mas ainda assim é limitado, ainda assim é num círculo pequeno. E diz Jesus que é assim mesmo que seja, porque a gente não tem ainda a capacidade de amar todos.
né? Mas é nesse outro nível que um dia, quando chegarmos a esse ponto de espíritos angelicais, que a gente vai conseguir então entender o que é amar toda a humanidade. Outro dia a gente estava brincando aqui com a Má, falando a respeito das mulheres de Jesus, quando a gente estuda Jesus e a vida da história dele, tantas mulheres, né, claramente eram apaixonadas por ele, né, e ele não escolheu nenhuma para viver, né, e todas belíssimas nos filmes que a gente vê hoje, né, eram todas muito bonitas, tal. Por que Jesus então não escolheu uma para ser a sua companheira? Porque ele não está mais nessa fase. A fase dele, ele ama a humanidade, ele não ama mais uma pessoa em particular, ou duas, ou três, né? Está em outro patamar ainda, já, né? Nós ainda, talvez, nem às vezes temos dificuldade de entender isso, de tão distante que ainda está de nós. Distante, mas a gente chega lá um dia. E a Joana de Ângeles, então, ela nos ensina um pouco a respeito do amor. O que é esse amor, né? O nosso amor, como eu estava dizendo aqui, ele ainda é um amor restrito. Ele é um amor onde a gente consegue amar talvez a nossa esposa, a gente consegue amar o nosso esposo, alguns poucos filhos, mas ainda com sentimentos de posse, não é verdade? Minha mulher, meu marido, esse meu filho, essa minha filha, sempre com esse sentimento de posse. E a gente ama, ainda procurando ser correspondido. A Joana diz que isso é as fases iniciais, as primeiras do amor. É nessas que nós estamos ainda navegando. A gente ama, mas se eu chego à noite e minha mulher está dormindo, eu já reclamo. Pô, você nem me esperou? Já não foi me ver na palestra ainda, você está dormindo? A gente ama cobrando. Não é isso. A Joana explicou já que não é assim. A gente ainda está aprendendo, nós estamos aqui aprendendo. Não, espero que não, né? Depois de estar falando aqui tão perto no meu ouvido, espero que não. Então, no livro Garimpo de Amor, a Joana nos explica: o amor na sua plenitude nada quer de volta. Nós ainda não estamos lá, né? A gente fica esperando a retribuição. E ela completa: enquanto não se atinge esse amor incomparável, pode-se e deve-se amar dentro das próprias limitações, crescendo à medida que as experiências da atitude assumida ampliem o círculo que envolverá os mais distantes, os mais difíceis, os enfermos da alma. É isso que a gente está aqui. É por isso que a gente ainda tem que reencarnar algumas vezes, né? Para poder... Agora a gente estamos ouvindo, estamos aprendendo com esse novo conhecimento. Mas tem um grande passo entre ouvir e entender e colocar isso em prática. Então, dessa maneira, a gente entra nesse ciclo da vida. Nascemos pequenininhos, vamos crescendo, chegamos na fase adulta, né? Depois envelhecemos, vamos fazer um passeio lá pelo mundo espiritual e tudo começa de novo. Por que será? Porque uma vida atrás da outra, para aprender a amar. Para a gente aprender a amar, temos que aprender a controlar algo que está escrito em todos os livros espíritos, todos os espíritos nos trazem, que é controlar o nosso ego. Enquanto a gente não aprender a controlar o nosso ego, a gente vai continuar vindo uma vez atrás da outra. Porque se não controlarmos o nosso ego, a gente não vai ser capaz de ampliar esse amor, onde nós estamos nos estágios iniciais. Vamos aprender de novo com o Hermínio, porque ele tem uma colocação muito bonita nos Procuradores de Deus. Ele traz uma descrição, e vamos prestar atenção nessa descrição, então, da criança na sua fase que ele chama, o ser inconsciente hedonista, do bebezinho. Né? Hedonista o que é? Prazer como bem supremo, né? É a pessoa que só procura o seu prazer. A criança, nos seus primeiros anos de idade, é a pessoa mais egoísta que existe na face da Terra. A natureza, ela é divina. Vamos parar para prestar atenção nisso.
Porque nós vivemos, todos nós vemos ao mundo dessa maneira egoística. Exatamente para que ao longo dessa vida, enquanto vamos crescendo e evoluindo, a gente possa ter a oportunidade de controlar esse nosso ego. Ao renascer, nosso esforço se concentra na egoísta autossatisfação, o Hermínio explica. Quer dizer, a gente quer estar bem agasalhado, mas não queremos sentir calor, porque senão a gente chora. A gente quer comer com a frequência necessária, mas se me derem muita comida eu choro. Eu quero fazer as minhas necessidades, mas eu não quero que os produtos dela me incomodem, senão eu choro. E assim vai seguindo. Somos seres inconscientes no qual um estado consciente vai raiando aos poucos. Nós somos tão inconscientes, né, que se tivéssemos força e maturidade física, a gente seria um bárbaro. O Hermínio que fala, não sou eu, nós seríamos um bárbaro da pedra lascada. Tomaríamos para nós tudo que estivesse ao nosso alcance, do pão à mulher alheia. Não são palavras minhas. O Hermínio e eu adorei a maneira como ele colocou. A única diferença é que nós somos bebezinhos, nós não temos força, porque senão era assim que a gente agiria. A ética não participa da estrutura psíquica hedonista. Aparentemente, não passamos de um frágil e pequeno animal, abandonado à própria sorte. Para a proteção é que existe nas leis divinas o amor de mãe. Né? Então, não é exatamente assim? Quando uma criança pequena, ela não tem medo de dormir no escuro, ela não tem medo de brincar com a cobra, ela não tem medo de fazer carinho no leão. A noção de medo é simplesmente inexistente nessa fase. Né? E aí, aos pouquinhos, vamos passando para a maturação. Né? Graças a Deus, nessa fase do medo aqui, só vamos fazer um parênteses assim, ao amor de mãe, né? Porque o amor de mãe, a Joana Janes também descreve que é aquilo que a gente conhece aqui na Terra, mais próximo a esse amor que a gente tanto busca. Diz que é a situação de amor mais forte que existe. Né? A mãe, sim, ela dá muito por um filho. Né? Muito mais do que nós homens aqui talvez não conseguimos compreender ainda. Né? A não ser quem já foi mãe em outras vidas aí, mas a maioria de nós ainda não. Isso é muito importante, porque senão a nossa raça não sobreviveria, porque o que a gente está dizendo aqui, a criança nas suas fases iniciais, ela é totalmente inocente, cheia de ego, né? Não duraria nem talvez 2 dias. E então nós vamos maturando, a gente vai aperfeiçoando, processo de maturação, vai aperfeiçoando o seu mecanismo de expressão, seu instrumento de trabalho, a porção mais nobre da sua experiência acumulada, vai assumindo a direção das atividades. É assim que a gente vai crescendo, nessa maturação. É assim que a gente vai aprendendo aos pouquinhos, então, controlar o nosso ego. Né? Quando alguém não consegue controlar isso, é porque as experiências colhidas até então, elas não são muito boas, elas não são tão significativas, não são tão positivas. É um espírito que ainda está nos primeiros degraus da evolução. A gente logo percebe essa transformação quando a pessoa sai da idade de bebê, né, e começa a se expressar, né, você começa a perceber qual é o espírito que está ali. Né, é quando a gente começa a colocar todo aquele nosso inconsciente que vem de dentro, onde a gente começa a despertar, né, e nos mostrarmos para que estamos aqui, o que precisamos melhorar, onde nós precisamos aprender. Né. Tem essa fase, essa parte aqui que o Emmanuel nos traz no Fonte Vida, né? Impedimentos. Isso é muito bonito. Pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo disse isso em Hebreus 12:1. E o Emmanuel comenta. No finalzinho desse trecho aqui do capítulo 12, ele diz o seguinte: e por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela.
A gente que às vezes não se apercebe disso, né? Mas a gente precisa sempre estar se lembrando que nós já estamos nessa luz. Às vezes a vida vai tomando uns rumos, a gente vai vendo com uma visão meio turva, meio escura, mas a gente já está nessa luz. Aliás, nós estamos como peixes nela, né? Lembra daquele slide anterior, né? E na vida, estou mudando um pouco aqui o Lavoisier já, né? Na vida, agora eu já mudei para a vida, na vida nada se perde, tudo se transforma. E como é que se na vida a gente nada perde, então alguém pode me perguntar, e Márcio, como é que eu lido então com as dores dessa vida? Porque a vida não é tão simples, ela não é tão fácil assim, né? Como é que a gente pode conviver, então, às vezes, com o sentimento de perda, né? Perda, às vezes, do emprego, às vezes perda da saúde, conforme a gente vai envelhecendo, tudo começa a doer, aos poucos, às vezes a perda de uma separação que a gente não quer, de uma mulher ou de um marido, né? Ou desencarne de uma pessoa querida, né? Daquela companheira, daquele companheiro de tantos anos. Como que a gente começa a conseguir lidar com essas coisas? Tudo isso passa pelo controle do ego. Quanto mais a gente tiver o ego sob controle, mais recursos a gente vai ter para enxergar Deus, para acreditar, para fazer uma prece, para fazer uma oração e pedir. Pedir o quê? Pedir que ele resolva os nossos problemas, que ele traga de volta aquele ente querido? Não, a gente já aprende aqui dentro que não é isso que a gente pede. A gente pede é força. A gente pede é coragem. E a gente pede para ele, para que ele consiga nos ajudar, que a gente deixe o medo de lado, para que a gente ache forças e força de vontade e perseverança para seguir nessa luta, para seguir nessa escola da educação que a gente está aqui, para seguir caminhando, para seguir aprendendo. Toda vez que estiver muito difícil, é importante que a gente se lembre disso, que a gente se lembre da imortalidade da nossa alma, da nossa falta de noção do tempo. O que é o tempo para um espírito imortal? Essa vida que você passou aqui 5, 10, 15 anos chorando uma perda, o que é isso na eternidade? Se a gente fosse fazer uma comparação, mas nem dá para fazer, talvez um segundo em toda a sua vida. É essas coisas que a gente tem que parar e refletir quando as coisas estão muito difíceis. E a Joana ajuda, como sempre. Por mais que se haja sofrido no trânsito existencial, o amor é o único de sustentação da vida e lenificador para as mágoas e aborrecimentos. Quando morre um dos nubentes é noivo, aquele que fica tem a impressão que nunca mais será capaz de amar outrem. Nada obstante, à medida que o tempo transcorre, encontra novo coração a quem se afeiçoa e com quem se consorcia, voltando à alegria de viver. Sucede que cada amor é uma expressão própria, cada convivência oferece um tipo de lição, cada ocorrência possui um significado específico. Quando as coisas estão muito difíceis, vamos procurar sempre nos lembrar que por mais que não entendemos, porque o nosso ego não permite, aquilo está ali para o nosso bem. Porque pai nenhum, é só você se lembrar e se colocar na situação de pai. Você não faz pelo teu filho, não é verdade? Mas você está ali a todo momento, a todo instante, para incentivar, para abraçar, para dar força, para falar, vai que você consegue. Mas em nenhum momento você faz por ele. Assim é o nosso Pai, é o nosso Criador. Ele não vai resolver os nossos problemas. Mas eu tenho certeza absoluta, toda hora que a gente parar, se concentrar, conversar com ele, ele vai sim nos dar força, nos dar coragem para seguir adiante. Quando desencarna um ser querido, filho, genitor, irmão, amigo, a nuvem de melancolia que envolve aqueles que ficam na terra deixa resíduos de amargura através do tempo.
que o amor se encarrega de desfazer, direcionando-se a outras criaturas que se tornam igualmente importantes. O amor se encarrega a se desfazer se você permitir. Porque não se esqueça que quem comanda a sua vontade é você mesmo. Então é preciso querer. Em situações muito difíceis, nós temos alguns exemplos, muitos no mundo aqui, né, na casa espírita. Como exemplo da dona Yolanda César, né, que ela já é desencarnada já. Mas essa senhora perdeu o filho muito novo. Ele tinha apenas 25 anos de idade, no auge da vida, né? Era um moço jovem, muito bem estudado. Parece que a família já estava preparando ele para assumir as empresas do pai, né? Porque era ele e 3 irmãs. E ela, no auge da vida dela com os filhos, teve a notícia num carnaval que o menino havia falecido. Ele estava na praia, estava tomando um banho de mar e, como a Marisa diz, passou o trem. E ele se foi. Parece que teve um infarte. A gente nunca sabe, né? A hora que o trem está passado. A gente sabe que a gente pegou a passagem de ida, né? Que você fala, mas a de volta a gente não consegue enxergar direito o que está escrito ali. E ele vem e passa. Mas logo que isso aconteceu, é claro, não tinha como, né? Uma família que aparentemente tinha tudo, então se sentiu naquela situação tão difícil, e o luto invadiu a casa dela. Invadiu aquele sentimento pesado, triste, entre todos eles. Marido, a dona Yolanda, as suas filhas, as 3 irmãs. Mas essa senhora, com a ajuda de Chico também, porque ela depois de 4, 5 meses, então, foi apresentada a Chico, né? E ele então ajudou. E ela transformou esse amor perdido naquilo que a Joana nos diz. Você tem que transformar esse amor para outros. E aí o amor se multiplica numa proporção que você nem imagina. Quantas milhares de pessoas a dona Yolanda não ajudou? Ela é conhecidíssima no mundo espírita, né? De tantas obras, de tantas coisas que já fez. É esse exemplo, como o dela, como de tantos outros que tem, né, que a gente tem que seguir. São as pessoas que conseguiriam se superar diante de uma dor muito difícil, no caso dela, de uma dor da perda, mas a dor, às vezes, ela pode estar ligada a outras coisas, né? É algo que a gente sonhava, que não acontece, uma perda do emprego, uma dificuldade financeira, a perda da casa. A gente tem que se superar, porque nós estamos aqui para aprender e tudo que nos acontece é para o nosso bem, por mais que não acreditemos, por mais que o nosso ego não permita que a gente enxergue. Na vida, nada se perde, tudo se transforma. Tudo provém de Deus e a Ele retorna numa evolução infinita. A gente veio aqui, fizemos aqueles estágios iniciais no reino mineral, depois fomos evoluindo, passamos para o vegetal, depois para o animal. Agora estamos aqui no hominal, nessas primeiras fases do hominal. E um dia vamos chegar ao angelical. Quando a gente chegar no angelical, a gente já pode dizer como Cristo nos ensinou. Eu e o Pai somos um. Isso está em João. E aí? Quando a gente virar anjo, o que nós vamos fazer? Vamos sentar nas nuvens e tocar trombeta? Ficar cantando? Jesus também disse, também deu essa resposta para nós, não é verdade? A Mali já falou, claro. Meu pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. Uma ótima noite para todos vocês.